amargura, pelo ressentimento, pela ira, pela reclamação, pela calúnia ou por qualquer outra atitude destrutiva, corajosamente escolham ser bondosos e compassivos. Perdoem-se sempre, imitando o exemplo de Cristo, que foi enviado pelo Pai Eterno para perdoar e perdoou. Eu quero recomendar a você que leia essa carta absolutamente extraordinária, a carta de Paulo aos Efésios. Eu li aqui apenas os versos 17 até o final do capítulo. O que aprendemos aqui nesse texto? Que tendo nós recebido a Cristo como Salvador, nós devemos viver como Cristo viveu. O nosso estilo novo de vida está dado. Eu tenho repetido aqui que, às vezes, nós lemos isso, nós concordamos isto, mas nós fazemos uma separação. E a separação é a seguinte: Jesus Cristo era Deus. Eu não sou Deus. O que é verdade. Mas a conclusão interna, subjetiva, não dita, intrínseca é: eu não tenho que fazer o que ele fazia. Eu não sou Deus. Eu sou humano. Então eu me comporto como humano. Só que o meu padrão é o padrão de Jesus. Como ele viveu, é assim que eu devo viver. E aí, nós temos sempre que voltar aos evangelhos. Como Jesus viveu? Isso está nos evangelhos. Muitas vezes ficamos com a discussão sobre a natureza de Cristo, como é que ele se esvaziou, mas o que nós lemos nos evangelhos, se eu posso assim dizer, é sobretudo, se eu fosse quantificar, majoritariamente um Cristo humano. Porque ele viveu aqui na plenitude da sua humanidade. E ao viver na plenitude da sua humanidade, não por ser Deus, mas por ser fiel a Deus, ele viveu de um modo absolutamente perfeito, que nós não podemos alcançar, mas nós precisamos imitar. E aí você, eu, cada um de nós tem uma faceta dessa vida de Jesus que nos empolga, que nos apaixona. Cada um de nós tem aqui. Se eu pedisse para cada um nomear, eu me encanto com Jesus, com isto, com aquilo outro. Quando as pessoas ouviam a Jesus, elas diziam assim: este fala com autoridade. Mas essa autoridade não adivinha do fato de que ele era divino, porque as pessoas não sabiam disso. Nós é que sabemos, pela revelação do Novo Testamento. Mas as pessoas, Pedro, Judas, Tiago, João Marcos, Maria, mãe de Jesus, não lidavam com ele como se fosse divino, mas como humano. Gente como a gente, como claramente diz no seu prólogo João, no evangelho que leva o seu nome. Então Jesus não foi perfeito porque era divino. Ele foi perfeito em sua humanidade. Porque nós não podemos viver como Deus vive. Ele é completamente perfeito. Mas nós podemos viver como Jesus viveu, porque ele era completamente humano. Conquanto fosse completamente divino, mas essa é uma questão que não é a nossa aqui agora. Então Jesus enfrentou adversidades, que ele chama de aflições. Jesus enfrentou inimigos pessoais gratuitos, não por fazer o mal que ele nunca fez, mas por fazer o bem que ele sempre fez. Os fariseus não se opuseram a Jesus,
Os saduceus não se opuseram a Jesus, os herodianos não se opuseram a Jesus, os donos do poder não se opuseram a Jesus, porque ele estava fazendo um monte de coisa errada. Mas se opuseram a Jesus porque ele estava fazendo o que era certo. Eles se opuseram a Jesus porque ele amava as crianças, que não eram amadas. Eles se opuseram a Jesus porque Jesus amava as mulheres, que não eram amadas, mas colocadas em segundo plano. Eles se opuseram a Jesus porque ele disse que nós devemos perdoar. Destaquei aqui alguns aspectos, algumas facetas da vida de Jesus. E você, repito, tem também essas facetas. Você tem aquela área na sua vida que Jesus também teve. E ele triunfou, e ele venceu. Isso me diz também que eu posso vencer, que eu posso triunfar. Aquelas tentações de Jesus que estão narradas nos capítulos 4 de Mateus e Lucas, aquilo ali é mais um jogral, uma peça literária, aquilo não é real. Ora, foi escrito de uma maneira literária. É uma obra de arte, uma narrativa belíssima, mas contando o drama real. Você é tentado? Você é tentada? Jesus também foi. Ele foi tentado a ser famoso. Olha como é contemporâneo isso. Ele foi tentado a ser poderoso. Ele foi tentado a ser rico. É muito interessante que a revista Forbes tem um ranking das pessoas mais ricas do mundo. E essa semana, então, saiu que o Elon Musk perdeu, por alguma razão, lá na sua grande empresa, alguns bi. E já não é mais o primeiro. Agora, vou até ver o nome dele aqui para não falar errado. É um cara que é dono de uma fábrica de bolsas femininas. Aquela marca LV, que custa 5, 6, 10 mil reais uma bolsa. Deve falar, deve ser de ouro puro maciço, deve ser isso, eu imagino, não é? Mas é o Bernard Arnault. Ele tem uma empresa só de artigos de luxo, que talvez aqui nenhum de nós usou, um dia vai usar, porque está a lei do nosso poder aquisitivo. E a mixaria que ele tem hoje na sua continha bancária chega a 207 bilhões de dólares, ou um trilhão de reais. Jesus foi tentado a ser rico. Todos somos tentados a ser ricos, a ser famosos, a ser prestigiados. Somos tentados e às vezes nós caímos. Mas Jesus não caiu. E podemos também não cair. Talvez não seja essa a sua tentação, seja outra. Você pode cair, mas você pode não cair. Você é livre para cair, e livre para ficar em pé, e livre também para se arrepender. Quando a gente olha a vida assim, mais ou menos assim que eu observo, não há a menor dúvida daquelas palavras tão perfeitas de Jesus. Olhando para Jerusalém, ele disse, são como ovelhas sem pastor, que caminham para o matadouro. É assim que eu vejo o mundo. Não sou uma pessoa pessimista, mas eu vejo, à luz da Bíblia, tantas atitudes, tantos gestos, tantos valores, tantos princípios, tantos propósitos, que o autor bíblico chama de
vento. A maioria das pessoas corre atrás do vento. A maioria das pessoas não tem nenhum propósito para viver. Vivem sem propósito, um dia depois do outro, sobretudo com muita diversão, porque amanhã morreremos. Isso é Isaías. Paulo cita esse pensamento. Isso é o pensamento do século. Viva hoje, divirta-se ao máximo, ganhe muito dinheiro, gaste, grite, xingue, fala no seu coração, porque amanhã você vai morrer mesmo. Não, nós não vivemos nessa perspectiva, nós somos diferentes. Quando o Bruno falava aqui, eu dizia assim, tudo que o Bruno está falando, ele falou uma palavra curtinha antes de uma música, isso não faz o menor sentido para o mundo em que nós vivemos. Jesus vai voltar? Só nós dizemos isso. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, versículo citado pelo Bruno. Isso não faz o menor sentido. Nós somos, o pastor Alcini destacou isso, os portadores dessa mensagem. Eu digo até, pastor Alcini, que nós até transmitimos essa mensagem. Mas o desafio primeiro, meu e seu, é se nós vivemos essa mensagem. Nós dizemos que somos diferentes, mas somos diferentes? Conhece aquela famosa frase, eu sou um cara muito bacana, mas não pise no meu calo. Tradução, você não é bacana. Porque você só será bacana se pisar no seu calo e você continuar bacana. Porque se pisa no seu calo e você fica furioso da vida, você é igual a qualquer pagão. Mas se pisa no seu calo, você fica triste, mas não peca, você é diferente. É disso que estamos falando. É desse cristianismo que nós precisamos. Porque esse é o verdadeiro cristianismo de pessoas que são, com as suas vidas, sal e luz. Nós temos nossos interesses estudantis, profissionais. Temos aqui muitos jovens, estão começando uma carreira profissional, alguns nem começaram ainda. Uns estão desenvolvendo a carreira agora, mudando de curso às vezes. Isso tudo é maravilhoso, mas tem que ter um propósito. Porque ao final, você vai ter uma carreira bem sucedida, mas você não foi diferente. Você bateu, você brigou, você mentiu, você fez todo mundo o que todo mundo faz para ser bem sucedido. E você perdeu o principal, que é viver segundo a vontade de Deus para você. Às vezes nós pregadores, eu estou falando de mim mesmo agora, somos assim muito negativos, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu me alegro muito, porque vocês são pessoas que, como eu, por isso estão aqui, procuram ser diferentes. Vivemos como todo mundo vive, acordamos cedo, trabalhamos, estudamos, como se diz na gíria, ralamos. Mas nosso propósito de vida não é ganhar dinheiro, nem ser famoso, isso ou aquilo, ou nos divertir. Nosso propósito é ser sal e luz. Que não é uma coisa de palavras, olha, eu sou sal, tá? Não salga. O que salga é o sal. Aí Jesus tem uma expressão muito difícil de colocar na língua, no idioma nosso. Se o sal perder o seu sabor. Por que é difícil? Porque o sal não perde o sabor. Penso que Jesus está dizendo o seguinte: se o sal perder a sua função,
perder a sua utilidade, perder o seu valor. Se o sal, exemplo da luz, ficar lá no saleiro, não vai acontecer nada. Mas quando o sal vem para a comida, seja o chuchu, o jiló, a abobrinha, se tem comidas que eu sei que aqui poucas pessoas gostam, não é? E eu gosto muito, aí é que o sal tem o seu sabor acontecendo. Ser diferente não é viver isolado do mundo. Bom, eu sou crente, não me misturo com as pessoas. Bem, você não vai salgar. Ser diferente é viver onde as pessoas vivem, falar o idioma que as pessoas vivem, viver a roupa que as pessoas vivem, comer o que as pessoas comem e salgá-las. E a pessoa olha para você e diz: esse cara, essa menina tem um negócio diferente que eu não sei o que é. Esse tem que ser o nosso compromisso. Eu acho que vale a pena, e eu quero terminar positivamente. A alegria disso não tem preço. Não tem preço, para usar a imagem da propaganda de um cartão de crédito famoso, o qual eu não tenho. Não tem preço a gente salgar a terra e ser luz do mundo. Não tem preço. Então, ser diferente é gostoso, é alegre. Tem um risco de perdermos a humildade. Mas se nós perdermos a humildade, já não seremos diferentes. Porque se tem uma coisa que falta no mundo, é humildade. Mas quem é diferente é humilde, precisa zelar e vigiar para isso. Irmãos, eu não sei como é que vou terminar a mensagem, porque eu não preparei essa mensagem. Preparei outra, está aqui, bem anotadinha, frase por frase, até passado para a comunicação para reproduzir ali. Mas eu decidi ir por um outro caminho, eu quero só dizer então isso. Eu, Israel, fui chamado por Deus para ser diferente. Jesus morreu em meu lugar, me resgatou das trevas para a luz da diferença. Eu quero dizer que você também, pode colocar o seu nome aí, eu e o seu nome. Eu fui salvo, eu fui perdoado para ser diferente. Não para ser igual. Para ser igual não precisa Jesus Cristo morrer na cruz. Para ser igual é só seguir a boiada. Mas para ser diferente, nós precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida. E no verso mais extraordinário que me conduz na vida, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, eu concluo com esse desejo que ser diferente ou santo, digno do Evangelho, seja o seu projeto de vida, seja o seu desejo. O apóstolo Paulo disse que vocês aí acham que a gente falar sobre a cruz é uma maluquice, é uma loucura. Eu acho que o apóstolo Paulo nem sonhava com o século 21. Obviamente que não sonhava. Mas o ser humano é o mesmo, né? A gente só sofistica. Mas o ser humano é o mesmo. Então, os ouvintes de Paulo, das sinagogas ou nas praças, onde ele anunciava o Evangelho, diziam: ô Paulo, esse negócio de ressurreição, para com isso. A vida é só aqui, Paulo. Não é o que a gente ouve? Jesus vai voltar? Como assim? Jesus está vivo? Como assim? Que maluquice é essa? Quando nós anunciamos o Evangelho, é isso que as pessoas dizem. Então Paulo dizia: vocês acham que a cruz é loucura? Estão totalmente certos. A cruz, todo aquele projeto salvador, perdoador de Cristo na cruz, de fato é uma loucura, é uma estultice aos olhos humanos. Mas é a mais completa,
sabedoria de Deus. Não tem outro caminho a seguir. Eu e você, com muita alegria, com o prazer que isso dá, senão o caminho da cruz. Vamos então falar da cruz. Agora vamos ficar em pé e vamos cantar. Se Deus quiser, eu falo sobre o tema do sucesso na outra semana. Ou não, Ele que sabe. Olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Desci da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu Oh Deus, que alegria é a nossa olhar para Jesus na cruz e não nos vermos ali, porque vemos Jesus. Que alegria saber que quando entregaste o teu filho para morrer em nosso lugar, foi para que tivéssemos uma vida completamente diferente da nossa própria vida anterior. E nos chamas para uma vida diferente daquelas pessoas que não te têm como Deus eterno das suas vidas.
Nós não te agradecemos por sermos melhores do que as outras pessoas, porque nós não somos. Mas nós te agradecemos porque nos dás um propósito para viver. Foi a cruz que nos livrou de nossa condenação. Foi pela cruz que tu nos salvaste. Foi pela cruz que, ao nos perdoar, nos colocas num novo jeito de viver. Como não te agradecer? Então, receba, ó Deus, nossa gratidão. E agora eu me dirijo a Ti, a pedir por aquele irmão, aquela irmã, que, participando desse culto, se sente tocado, quebrantado, não pelas palavras ou músicas aqui proferidas ou entoadas, mas pelo Teu Santo Espírito, a dizer: meu Deus, me ajude, eu quero ser sal e luz neste mundo. Pai, eu te peço também por alguém que estando conosco aqui ou à distância agora, como aquela criança que o pastor Davi nos contou, que decide dizer: o teu filho Jesus é o meu Salvador. Que esse ou essa possa hoje tomar essa decisão que mude completamente a sua vida. Tu conheces a cada um de nós aqui mais profundamente que nós mesmos, e impressionados pelo Teu grande amor, dedicamos a Ti as nossas vidas e agradecemos. É nossa oração, ó Deus, por mim, por cada participante nosso ou pela internet, que ser diferente seja o desejo que arda nos nossos corações, mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas podemos pelo poder do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus, se há aqui entre nós alguém magoado por outra pessoa aqui presente nesse culto, ou mesmo distante, entristecida pela atitude de um ou de outro, que nesta hora Tu venhas ministrar perdão, paz, liberdade e alegria. Pai, também se aqui alguém entre nós, que olha para a segunda-feira, para a terça, para os dias da semana, e os vê como perturbados, complicados, duros, dramáticos, difíceis, que o Teu Santo Espírito diga a este coração: eu estou com você, não vou deixar você sozinho. Tenha bom ânimo. Eu também tive aflições, eu as venci, você as vai vencer também, pelo poder do Espírito. Nós queremos, ó Deus, que Tu hajas com toda soberania e liberdade sobre as nossas vidas, confirmando o que tem que ser confirmado e corrigindo o que tem que ser corrigido, tirando nossa tristeza e colocando a alegria, que é a força de todo aquele que ama a Ti como Salvador. Oramos assim, em nome de Jesus. E você diga: